Olá, eu sou o Pastor Alex e você está junto comigo no Clube do Livro, a nossa comunidade literária de edificação mútua. Estamos na 11ª temporada, a temporada do livro Libertando-se da Adoração Corrompida, do pastor Davi Maia. Este é o episódio de número 14, capítulo 8, parte 3. Encerramos aqui então o capítulo que tem como título Você sabe a sua verdadeira identidade? Este capítulo, o pastor Davi Maia, nesta narrativa testemunhal e profética, ele está falando para mim e para você que a nossa identidade está no Senhor. A nossa identidade precisa estar firmada no céu. Eu quero agradecer você por acompanhar este livro, por acompanhar essa temporada e por se permitir ser ministrado por essas verdades tão marcantes que nós estamos lendo no livro Libertando-se da Adoração Corrompida. Quero agradecer você porque você tem contribuído com esse canal, você que está em áudio pelo seu agregador de podcast predileto, você que está nos assistindo em vídeo aqui pelo nosso canal do YouTube, você que também está no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, saiba que você tem feito deste Clube do Livro uma verdadeira revolução espiritual na vida de muitas pessoas. Você tem contribuído para que essa mensagem alcance o maior número de corações possível e isso me alegra demais. Eu sei que uma pequena decisão que nós tomamos como família lá atrás tem alcançado muitas e muitas pessoas e ela se tornou um grande movimento de fé e de crescimento espiritual. Obrigado por acreditar nesse projeto e eu sei que isso aqui é só o começo de tudo que Deus tem reservado para nós e nesse despertar pela literatura, nesse reaproximar você da literatura, seja de livros edificantes como esse, ou da palavra de Deus que nós temos aqui e que nós lemos todos os dias e comentamos o que Deus tem para falar conosco. Então, fique conosco nesta grande jornada, esteja comigo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse episódio de número 14. Amém? Como eu disse para você, é o encerramento do capítulo 8. Nós estamos na parte 3 e eu quero orar para dar sequência nesta nossa literatura. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo episódio de número 14, obrigado por todos aqueles que estão me ouvindo, me assistindo, aqueles que estão usando desse livro no seu tempo devocional em família, como um ministério, aqueles que estão, Senhor amado, no trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, aqueles que estão nos afazeres domésticos, cuidando dos filhos, cuidando da casa, mas ainda assim com fone de ouvido, meditando e entendendo tudo aquilo que o Senhor está falando, aqueles que estão com o livro em mãos, estão com o seu caderno de anotações, estão, amado, absorvendo todas essas verdades, que aonde este vídeo, esse áudio chegar, aonde esse livro estiver sendo lido, que vidas sejam poderosamente alcançadas. Que o favor do Senhor seja liberado sobre nós e o teu milagre nos alcance e que a resposta do céu venha sobre a nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, quero ler com você então capítulo 8, parte 3. Vamos encerrar hoje o capítulo de número 8 e eu quero que você esteja comigo na página de número 90. Página de número 90, nós vamos então encerrar. Eu quero começar do versículo que eu parei ontem, que é o Salmo 22, versículo 25, que diz assim: O meu louvor virá de ti na grande congregação. Desde pequeno, habilidoso em seu instrumento, Davi já oferecia seu louvor exclusivo ao Senhor. O Eterno era tudo para ele e ele, o amado de Deus. Suas notas e melodias transmitiam seu coração apaixonado. O verdadeiro adorador vive em conexão com o reino dos céus e tudo o que ele fizer refletirá onde está o seu coração. Lembra que o pastor Davi Maia está usando aqui uma palavra sinônimo de conexão. O pastor Davi Maia usou a palavra consagração. Então, todas as vezes que nós lermos nesse livro em específico, ou boa parte das vezes que nós lermos nesse livro, Libertando-se da Adoração Corrompida, a palavra conexão, nós estamos lendo a palavra consagração. Então, ela ficaria assim: o verdadeiro adorador vive em consagração com o reino de Deus, ou com o reino dos céus. E tudo que ele fizer refletirá onde está o seu coração. Recordo-me de certa ocasião em que participei de um workshop para músicos.
Naquele dia, foi convidado um ministro de adoração que eu ainda não conhecia. No entanto, quando aquele adorador começou a ministrar na primeira canção, ficou claro para mim que ele havia passado um tempo de qualidade no céu, ou seja, na presença de Deus, pois a glória do Senhor era quase palpável naquele lugar. Assim também era o pequeno Davi. Olha só o que diz o Salmo 26, versículo 8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Aqui está o diferencial de Davi. Ele não era um adorador porque tocava um instrumento ou exercia arte. Ele era um adorador porque amava a glória de Deus acima de qualquer outra coisa. Isso é muito sério. Não é o que eu faço, mas é com quem eu me relaciono que determina se eu sou um verdadeiro adorador ou não, se a minha adoração está corrompida ou não. Muitas vezes, querido, eu quero até deixar isso aqui claro para vocês que eu percebo como pastor de uma igreja local, já pastorei uma igreja local junto com a minha esposa, como pastor sênior ali daquela comunidade. Hoje estou como pastor auxiliar de uma igreja local, mas o que eu vejo é o seguinte: muitas vezes nós queremos que o céu se abra e a glória de Deus se manifeste nos nossos cultos, nas nossas reuniões, mas nós chegamos encharcados nessas reuniões de seriados, de filmes, de futebol, de discussões, de contenda, de conversas vãs. E aí, quando nós chegamos no ambiente onde a adoração está sendo ministrada, onde o altar está montado, nós não conseguimos chegar perto do altar. Nós não conseguimos ver a glória se manifestando, não porque ela não está se manifestando, mas é porque nós não estamos conectados, entendeu? Nós não estamos consagrados. Eu lancei no meu Instagram recentemente não, já faz um bom tempo, acho que foi lá em meados de fevereiro, eu lancei um texto que eu queria muito que você lesse. O artigo está lá no Instagram e ele tem como título os 2,4% que você deve dar atenção. É muito interessante porque eu faço ali uma comparação de quanto tempo nós passamos nos cultos públicos e quanto tempo nós passamos na nossa vida cotidiana. Não que nós tenhamos que fazer distinção entre o que é santo e é profano na nossa vida, porque nós somos integrais. Tudo na nossa vida, onde nós estamos, o que nós fazemos é santo, porque nós servimos a um Deus que é santo, que nos santifica. Fez sentido para você? Só que muitas vezes, nós não nos preparamos para cultuar ao Senhor. Nós não nos preparamos para viver aquele ambiente. Aquele que está consagrado, que se consagre mais, aquele que é santo, se santifique mais. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para encontrar com o noivo. Nós estamos indo na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós precisamos estar preparados para aquilo que Ele quer derramar. Caso contrário, a glória vai passar e nós não vamos perceber. E é por isso que Davi aqui, o Davi Maia, falando sobre o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele diz que Davi, ele não era um adorador porque tocava um instrumento ou exercia arte. Ele era um adorador porque amava a glória de Deus acima de qualquer coisa. Continuando no livro, então preste bastante atenção sobre como você se prepara para estar na presença de Deus. Continuando no livro, ao entrar na presença de Yahvé, seu coração se derretia e suas pernas perdiam as forças diante dele. Olha só o que diz o Salmos 84, versículo 2. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Cantar uma música ou tocar um instrumento não nos torna adoradores. Isso aqui é forte. Se você tiver com um livro, grave isso. Cantar uma música ou tocar um instrumento não nos torna adoradores. Na verdade, existem aqueles que adoram a música, seu instrumento, seu talento, seu conhecimento ou seu ministério, mas não adoram ao Senhor verdadeiramente. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana no poço, ela demonstrou estar confusa sobre o lugar em que deveria adorar. Para ela, adorar significava levantar um altar, holocausto, subir fumaça e sacrificar um animal. Quando Abraão levou o seu filho Isaque, ele disse, Gênesis 22, 5, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Nesse momento, Isaque perguntou ao seu pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Isso é adoração. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho.
Ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 7. Perceba, nesta hora, não havia música nem instrumentos musicais. A essência da adoração tem a ver com construir um altar. Oh Deus, obrigado pela tua revelação. A essência da adoração tem a ver com construir o altar. Altar de arrependimento, quebrantamento, conserto e entrega. Quando vivemos esses princípios em nossa vida, nossa música também se torna a adoração. Ou seja, a música não é a adoração, mas é o princípio que eu vivo de conexão com Deus em sacrifício que faz com que quando eu pegue a música, ela se torne uma adoração. Porque eu estou em conexão, eu estou em consagração, e aquilo que eu me movo por estar vivendo esta condição de ligação, de conexão, de consagração, é que torna aquilo que eu faço uma adoração. A música, o ministrar com as artes, o ministrar com a tecnologia, o ministrar da palavra se torna adoração porque o meu coração me move nesta direção. Por isso que a palavra de Deus disse: tudo que você deve guardar, guarde o teu coração. Certo? A essência da adoração tem a ver com construir altar, altar de arrependimento, quebrantamento, conserto e entrega. Quando vivemos esses princípios em nossa vida, nossa música também se torna adoração. É por isso que o Pai procura verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que querem se relacionar intimamente e ser conhecidos por Ele. Na música, você expressa o que está dentro de você e põe para fora aquilo que o domina. Por exemplo, uma pessoa pode cantar uma linda canção que fala de Jesus. Todavia, se sua vida é uma vida de prostituição, é isso que será transferido para quem ouve. Consegue compreender? Não é a música nem a melodia, mas é o coração. Eu ministro o coração. É por isso que eu já contei para vocês aqui em algum episódio dessa temporada que quando eu estou ouvindo uma canção, eu sempre peço discernimento do Espírito. E quando eu ouço uma canção, e às vezes o Espírito Santo me incomoda para pular a música, para não continuar ouvindo aquela música. E eu entendo que é o Espírito Santo dizendo: o coração daquele que ministra essa canção não estava alinhado ao meu coração, ou não está alinhado ao meu coração. Pula, porque senão você vai receber aquilo que ele tem para transferir. Então nós temos que estar sempre conectados no Espírito, para que possamos entender o que ele tem para dizer e aonde ele quer nos conduzir. Amém? Na música, você expressa o que está dentro de você e põe para fora aquilo que o domina. Por exemplo, uma pessoa pode cantar uma linda canção que fala de Jesus, todavia sua vida é uma vida de prostituição, é isso que será transferido para quem ouve. Quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, significa que uns confessarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Olha só o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 23. E, curiosamente, espiritualmente, foi exatamente o mesmo capítulo que nós lemos hoje. Eu li de manhã Mateus capítulo 7, comentamos todos os versículos de Mateus capítulo 7 e agora nós estamos aqui no Clube do Livro da versão literatura, citando Mateus capítulo 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Um verdadeiro adorador deseja relacionar-se com o Senhor. Ele não deseja apenas saber sobre o Senhor, mas anseia estar e ser um com Ele, obedecê-lo e amá-lo com todo o coração. Davi era esse tipo de pessoa. Ele não suportava viver sem a presença de Deus. A ausência do Criador em sua vida significava a própria morte. E olha só o que diz o salmista no Salmo 51, versículo 11. O próprio Davi diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi queria a presença de Deus. Continuando. Quando a palavra de Deus nos diz que o Pai procura, é porque não é fácil encontrá-lo. Não é fácil encontrá-lo.
Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso implica que os falsos adoradores são encontrados facilmente. Olha só que legal esse antagonismo. O Pai procura verdadeiros adoradores porque existem os falsos adoradores. O falso adorador é aquele que age de forma oposta, ou seja, adora na carne e na mentira. Muitas vezes pode parecer genuíno, mas não é. Por isso, sua vida não condiz com a mensagem que está sendo cantada. O falso adorador pode até impressionar os homens, mas nunca a Deus. Devemos sempre nos esforçar para fazer o melhor para o Senhor. Afinal, usamos nosso talento para expressar nossa adoração a Ele e manifestar sua glória. Contudo, Ele não se impressiona com a nossa habilidade musical, nem com a nossa técnica vocal. Olha só essa frase aqui. O falso adorador pode até impressionar os homens, mas nunca a Deus. Devemos sempre nos esforçar para fazer o melhor para o Senhor. Afinal, usamos nosso talento para expressar a nossa adoração a Ele. É tão preciosas essas verdades. Continuando, a Bíblia nos diz: por que, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Segundo o livro dos Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9. O que realmente demonstra que somos adoradores é quando o Senhor olha para o nosso coração e ali contempla um pequeno altar em chamas por sua glória. Deve ser por isso que o salmista declara no Salmo 45 que seu coração fervia com palavras boas ao rei. Qualquer pessoa pode cantar canções que falem de Deus, mas somente aqueles que o adoram em espírito e em verdade produzirão um cheiro suave ao Senhor. Aqui ele está estabelecendo um outro padrão. A música, mas aquilo que a adoração por meio da música provoca. A adoração por meio da música não é só a melodia, a letra, mas é a transferência de coração. E aqui o Davi Maia diz mais, não é só a transferência de coração, mas é aquilo que ela produz como aroma suave. Aroma é a essência que sobe, é a essência que queima, que é refinada e que sobe com um cheiro que toca as narinas, um cheiro agradável. Então a adoração, ela não é só o que eu ouço, mas a adoração é o que eu vejo, é o que eu sinto, é aquilo que preenche o ambiente. Consegue entender? Não são palavras vazias, palavras vãs, não são notas lançadas a esmo, lançadas de forma aleatória, mas é uma composição de sentidos que começa com aquilo que está dentro de nós. Isso é adoração, é a composição dos nossos sentidos, a expressão do nosso coração, a verbalização daquilo que está dentro do nosso coração. E isso é adoração. A música em si é uma ferramenta preciosa que Deus nos dá para que o nosso coração se incline diante do Senhor. As artes, a dança, a pintura, a composição, a técnica, a produção, tudo isso faz parte dessa composição que gera aroma, que gera sentidos, visão, olfato, tato, tudo isso faz parte do processo de adoração. É por isso que mais e mais as igrejas estão aperfeiçoando nisso. É claro que o aroma suave que ele fala aqui não é um aroma que é produzido por mãos de homens, mas hoje muitas igrejas, grandes igrejas, e aqui eu não quero que você olhe isso com maus olhos, mas eu quero que você olhe isso com uma tentativa de produzir algo para Deus que faça sentido, que conecte o mundo espiritual com o mundo físico. Então você vai hoje na igreja e a estética conta muito. Antes era música, no máximo um retroprojetor, como a gente brincou aqui alguns episódios atrás, mas hoje é luz, é fumaça, hoje você tem LED, hoje você tem uma preparação sonora muito mais adequada do que simplesmente duas caixinhas que falam em frequências que ninguém sabe definir quais são, mas hoje o som é perfeito, o ambiente é controlado na sala, aonde você está você ouve a mesma coisa, a acústica te beneficia, a estética de luz, ela traz para você conforto, senso de pertencimento. Muitas igrejas hoje já estão usando aroma
aromas preparados. Eu fui num espetáculo de Páscoa agora, recentemente, aqui numa cidade próxima a São Paulo, e o que marcou a minha sogra já está aqui, inclusive acompanha o Clube do Livro, sogra. Um grande abraço, vou fazendo aqui, né, desse Clube do Livro tão marcante para muitas pessoas, algo tão pessoal. Mas a minha sogra estava sentada do meu lado e ela falou assim: o que mais me marcou foram os aromas. Cada parte do espetáculo de Páscoa trazia um aroma diferente, um cheiro, e aquilo te conectava imediatamente à encenação, à música, ao visual. Gente, era uma experiência sensorial completa. Pastor, isso é produzido por mãos humanas, sim, mas também é inspiração divina. Quando o seu coração. Olha, e aqui vai uma outra verdade. Meu Deus, olha só como a gente conseguiu abrir o leque aqui, que o pastor Davi Maia nos proporciona isso. Gratidão ao pastor Davi Maia porque ele nos proporciona abrir esse leque. Mas olha só que interessante. É, tudo aquilo que nós produzimos também é inspiração de Deus. Você pode produzir com mãos humanas, mas se for inspiração de Deus, aquilo é divino. Aquilo toca a eternidade. Ah, mas eu estou tentando forjar algo. Não, você está aplicando aquilo que Deus falou. É claro que aquilo que nós estamos falando, que sobe como aroma suave ao Senhor, é o espiritual, é um coração quebrantado, santo, uma vida santificada, mas nós estamos falando de uma experiência de adoração sensorial que envolve a minha vida como um todo, a começar aquilo que está dentro de mim. Amém? Então, isso é tão precioso. Ah, continuando, eu nem sei mais aonde parou. Ah, tá aqui, ó, página 93. A Bíblia nos diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele, segundo Crônicas 16:9. O que realmente demonstra que somos adoradores é quando o Senhor olha para nosso coração e ali contempla um pequeno altar em chamas por sua glória. Deve ser por isso que o salmista declara no Salmo 45 que o seu coração fervia com palavras boas ao rei. Qualquer pessoa pode cantar canções que falam de Deus, mas somente aqueles que o adoram em espírito e em verdade produzirão um cheiro suave ao Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, esses é que eles se inclinam. Adorar em espírito é ser guiado pelo Espírito Santo e submeter-se à sua doce voz. O Espírito Santo é a revelação do céu dentro de nós enquanto vivemos aqui na terra. Ele é o bom e é o bem mais precioso que podemos ter e devemos tratá-lo com muito respeito e amor. Eu concordo plenamente com isso. Certa vez, o salmista declarou as seguintes palavras: além de ti não tenho outro bem. Se o amarmos intensamente, estaremos dispostos a fazer o que for preciso para conhecer cada vez mais. Não adianta dizer que ele adora em espírito, mas tem uma vida construída nas mentiras. Isso não é ser um verdadeiro adorador. Não adianta ser uma pessoa sincera, mas negligenciar a vida no espírito, ou seja, recusar uma vida de comunhão com Deus. O verdadeiro adorador anda na verdade, ama a verdade e busca a verdade. Anda em espírito, negligencia as obras da carne e para ter seu espírito conectado ao Espírito Santo de Deus em santidade. Uau! Gente, cada capítulo que eu leio desse livro, cada verdade que é construída pelo pastor Davi Maia, mexe muito comigo. Mexe muito comigo. E eu sei que tem mexido com você. Por isso eu espero que você comente aqui nos agregadores de podcast, no YouTube e também no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Lembre-se que a sua resposta, o seu testemunho pode ser a resposta de oração de alguém que está aqui na nossa comunidade. Por isso, compartilhe, comente, faça com que a verdade que nós acabamos de ler alcance o maior número de pessoas possível. E o seu testemunho é a extensão desse vídeo, é a extensão desse áudio, é a extensão do Clube do Livro, é o seu testemunho. Então fique firme conosco. Segunda-feira voltamos com o episódio número 15 e eu tenho certeza absoluta que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Deus abençoe a tua vida
e veja qual é a sua verdadeira identidade. De um verdadeiro adorador, de alguém que não negocia com a Babilônia, de alguém que se entrega por completo, que foge das coisas desse mundo para agradar a Deus? Responda essas perguntas com sinceridade. E se alguma delas for negativa, ajuste a sua caminhada, a sua trajetória. Eu te abençoo, fique na paz, em nome de Jesus. E lembrando, nós estamos nos agregadores de podcast, você pode curtir e seguir o canal. Estamos também em vídeo no YouTube. Ultrapassamos esta semana a marca de 1000 inscritos no nosso canal. Talvez para você isso pode ser pouco, mas para mim é extremamente significativo. Essa só é a terceira temporada nossa aqui no YouTube, é menos de um ano. E nós, quando abrimos o canal, tínhamos ali 14 inscritos, se eu não me engano, e hoje somos mais de 1000 pessoas que fazem parte dessa comunidade literária só aqui no YouTube, sem contar o WhatsApp, sem contar os agregadores de podcast. Eu abençoo a tua vida, fique na paz, sirva ao Senhor, ame a Deus de todo o teu coração e até o próximo episódio. Deus abençoe.